Olá, cabeludos e cabeludas do Brasil. Eu sou o Dr. Cabelo e esse é o meu canal. Em primeiro lugar, se inscreva, compartilhe e ative o sininho das notificações, porque a cada vídeo do canal você receberá uma notificação para poder assistir a todos os vídeos do Dr. Cabelo. Não perca nenhum. Teremos coisa muito boa para passar para vocês. Bom, eu tenho 25 anos de experiência no segmento de química, principalmente a química cosmética, com ênfase em produtos profissionais. Passei por várias empresas na parte de desenvolvimento, criação e propriamente em qualidade, ok? O nosso canal servirá como uma fonte de troca de informações, troca de ideias. Inclusive eu queria deixar já um chamado a vocês todos que estão assistindo, que façam perguntas, eu teria o prazer de responder a todas elas. Para este primeiro vídeo, eu escolhi um tema bastante polêmico: alisamentos. E para isso, a gente precisa conhecer o cabelo, os tipos de cabelo que são do brasileiro, das brasileiras. No Brasil, nós temos 4 tipos de cabelos: o cabelo liso, o cabelo ondulado, o cabelo cacheado e o cabelo crespo. Sendo que o cabelo crespo é a grande maioria da população brasileira. Como essa característica é dominante, o mercado foi se desenvolvendo durante anos para desenvolver alternativas. E a que mais se destacou foram os cabelos lisos, que desde a década de 80, 90 começou a se desenvolver, a criar técnicas, produtos e alternativas. Vamos voltar no começo dos tempos. O cabelo vem sendo cultuado desde a Roma antiga, desde o Egito, do Antigo Egito. Desde aquela época já se alisava cabelos com óleos vegetais e com o calor. Desde aquela época, as romanas, as egípcias já alisavam seus cabelos com produtos aromáticos e produtos que conseguiam tirar o volume do cabelo. De lá para cá, chegando no Brasil, na década de 50, 60, surgiram os equipamentos. O que eram esses equipamentos? Era chamado de pente quente, ferro quente, que nada mais era que um pente onde se aquecia a uma temperatura extrema e se passava com um óleo no cabelo. Aquilo era uma coisa bastante rudimentar, mas para aquela época servia como um paliativo. E isso veio indo até a década de 80, quando começaram a surgir os produtos, basicamente um ativo chamado tilglicolato de amônia, que na época era apenas usado para permanentes. Aquele pessoal bem antigo que lembra que se fazia permanentes, existiam os rolinhos, bigudins, era toda uma espécie de material que era usado com os permanentes. Então começou a se usar o tilglicolato de amônia em forma de creme, juntamente com um material recém-lançado, recém-desenvolvido,
que era uma espécie de evolução dos ferros quentes, das chapas quentes, né, do pente quente, que vieram as chapinhas, no começo chamada de piastras, uma série de nomenclaturas. Mas elas vieram junto com esse tilglicolato de amônia. E já na década de 90 se desenvolveu, e foi o grande boom do mercado, era a famosa escova japonesa, que nada mais era que uma série de produtos. Existiam linhas que tinham até 8, 9, 10 produtos, que juntamente com o secador, que já era uma ferramenta obrigatória no salão, principalmente nos alisamentos, e com a chapinha, esse produto começou a ser badalado. Inclusive, na época, as pessoas cobravam verdadeiras fortunas simplesmente para dar o curso da escova japonesa. Uma coisa assim, para os dias de hoje, completamente maluca. Eu me recordo que se cobravam $1.000 na época para o curso da famosa escova japonesa. E ela veio tomando conta, se desenvolvendo, produtos, químicas, muitas empresas investindo nesse segmento. Lembrando, o tilglicolato de amônia é um produto liberado na Anvisa. É um produto que pode ser desenvolvido qualquer produto com grau 2, passando por todos os testes que a Anvisa existe. Esse tilglicolato de amônia, por ser um produto bastante alcalino, ele tinha alguns problemas. Por exemplo, com esse produto se tinha muita dificuldade para se alisar cabelos que foram processados com outros produtos alcalinos, principalmente descolorante, alguns outros tipos de alisamento que eram incompatíveis e também com alguns tons de coloração. Lembrando que nós vamos ter um canal, nós vamos ter um vídeo somente sobre coloração, outro sobre descoloração. Nós vamos esmiuçar bastante esse segmento das químicas, uma por uma. Voltando ao tilglicolato de amônia, ele, por ser bastante alcalino, ele tinha diversas incompatibilidades. Então se suavizava isso com tratamentos, com máscaras, com cremes, com óleos, para tentar diminuir o efeito danoso que ele fazia aos cabelos. Mas na época era o que se tinha de mais acessível e moderno. Juntamente com o tilglicolato vieram alguns outros alisantes, já inclusive antes dos anos 2000, que seria o hidróxido de sódio, que é um derivado da soda cáustica, o hidróxido de lítio, o hidróxido de cálcio, o hidróxido de potássio e o hidróxido de guanidina, todos eles hidróxidos, portanto incompatíveis com amônia. Isso era um grave problema, porque em qualquer teste de mecha com os alisamentos, se colocava num cabelo que foi processado com algum hidróxido, problema, na hora, né? Cabelo descolorido, problema. Mas esses hidróxidos, eles eram muito utilizados em cabelos de muita dificuldade para se alisar. Cabelos muito resistentes, cabelos muito grossos e cabelos basicamente que não eram processados com nenhuma outra química. Então se ficava restrito a se usar os hidróxidos, qualquer um deles, né? O de lítio foi o que menos se badalou, mas o que mais era abrangente. E tivemos um dos hidróxidos também que ficou bastante famoso, que é o hidróxido de guanidina, que na verdade quimicamente ele não existia, porque ele era o hidróxido de sódio ativado pelo o hidróxido de cálcio ativado pelo carbonato de guanidina.
Por isso se criou o nome hidróxido de guanidina ou a própria guanidina. Se tinha um creme e se ativava com um líquido, fazendo a força que era necessária para um determinado poder de alisamento. Então isso veio durante anos e anos, entrou os anos 2000, né? Apenas um intervalo, vou pedir a vocês que nós temos o nosso patrocinador, a Silk Cosméticos, que vocês estão vendo na nossa decoração do estúdio, né? Aqui tem produtos da Silk, a coloração famosa da Silk. A Silk é nossa patrocinadora do canal, produtos de extrema qualidade. Essa coloração ela é hipoalergênica, ela tem manteiga de oliva na formulação, é extremamente emoliente. Olha pessoal, coloração de primeiro nível. Está ao nível de qualquer uma das importadas de grandes empresas, se não for até melhor. Além disso, a Silk tem descolorantes, tem oxidantes, escovas semidefinitivas, escovas progressivas, tem bastante produtos. Depois eu vou deixar o contato da Silk aqui, que é o nosso patrocinador. Mas voltando aos alisamentos, nos anos 2000, ali por 2003, 2004, surgiu o grande boom dos alisamentos, aquilo que deu mais polêmica, que mudou todo o mercado, foi uma coisa maluca, que se chamou formol ou formaldeído. A história do formol ela é bastante interessante. Reza a lenda que uma cabeleireira do Rio de Janeiro tinha um filho que trabalhava nesses locais de funerárias que faziam aplicação de produtos para conservação, né, de cadáveres na verdade. Então se notou que quando se injetava formol, que é um poderoso conservante, nos cadáveres, os cabelos esticavam. Para uma pessoa que era filho de uma cabeleireira comentar isso com ela, ligou uma luz. Será que isso é possível? E aí ele mesmo, trabalhando na própria funerária, levou um pouco do formol para sua mãe e ela começou com as misturas, e mistura com creme, mistura com isso, com aquilo. E daqui a pouco ela passou no cabelo e aquilo ficou liso. Aquilo explodiu. Foi como uma coisa assim inexplicável. Começou no final de 2000, começo de 2004, final de 2003, e era uma explosão no Brasil inteiro. Bom, o formol, ele era um produto que até essa data, ele era simplesmente um conservante, utilizado em vários produtos, em esmaltes, em vários produtos do mercado que precisavam de um bom conservante e um conservante acessível. Inclusive foi durante algum tempo utilizado até em refrigerantes de laranja, lógico, com um percentual bastante baixo. Mas aquilo foi de uma maneira maluca, foi tomando conta dos salões do Brasil até que vieram os problemas. O formol, ele é um produto bastante tóxico. Ele não é tão agressivo aos cabelos, mas ele é mais agressivo às pessoas. Porque quando ele é aquecido, ele vira um gás. Ele tem uma forma líquida, né, incolor, tem um cheiro forte característico, só que quando ele era aquecido, liberava um gás, e esse gás propagava aonde as pessoas estavam, e as pessoas começavam a respirar esse gás. E aí começaram pessoas a ter alergia, a ter problemas respiratórios, principalmente por um detalhe. Esse formol que era utilizado sem nenhuma preparação, nada, era um formol usado em funerárias.
a 100%. E isso começou a ter várias complicações de pessoas e tal. Aí as indústrias, sabendo dessa tendência, começaram a desenvolver produtos com o formol inibido, que é um formol a 37%, se usava um percentual desse formol. E se começou a criar produtos, lançar produtos no mercado, e isso desenvolveu uma coisa mais profissional. Até então, lembrando que a Anvisa não tinha literatura nenhuma para o formol como cosmético. Mas logo veio a literatura da Anvisa falando sobre os percentuais principalmente, limitando o formol a ser usado nos produtos em 0,2%. Então, digamos assim que se regulamentou o uso do formol. Como se diz, o formol não é proibido, você pode usar formol como conservante, mas não em quantidades acima desse que é determinado pela Anvisa. Então, o formol veio e reinou durante muito tempo. Foi passando o tempo, com a polêmica do formol, surgiram alguns primos, se não forem irmãos do formol, como o glutaraldeído, que é um derivado também do formol, tanto que o nome do formol é formaldeído, e o glutaraldeído. Ele faz parte de uma cadeia muito próxima do formol, mas com problemas mais graves, porque este além de ser tóxico, ele agredia muito os fios. Então ele veio como uma nuvem passageira. Apareceu o glutaral, foi embora o glutaral. Então se precisava de alternativas para esses alisamentos. Até então, relembrando o que a gente falou, nós tínhamos os alisantes com pH, lembrando que pH é potencial de hidrogênio. Nós temos uma variante de 0 a 7, que são ácidos, 7 é o neutro e de 7 a 14 alcalinos. E nós tínhamos basicamente os alisantes alcalinos que não eram compatíveis entre si. Quando veio o formol, pH ácido, em torno de 2,5. Ele não teve o problema, ele foi compatível com as químicas que são alcalinas. Mas ele tinha esse porém de ser muito agressivo, Então surgiram os ácidos. Puxa vida, como funcionava tudo isso? Até então seria uma terceira alternativa. Lembrando, os alisantes, eles penetravam nas pontes de hidrogênio, pontes de cistina, existem várias nomenclaturas que são ligações muito fortes dentro do córtex do fio. E os alisantes, eles desligam essas ligações, quebram elas. Então você consegue dar uma nova forma no fio através do produto que desligou essas ligações, porque elas são responsáveis em determinar a forma do cabelo de acordo com o nosso DNA, e eles desligavam, quebravam essas ligações. Então você conseguia dar uma nova forma que era definitiva, o cabelo não voltava mais. Quando veio a escova progressiva, principalmente a base de formol, ela começou a agir nesse mesmo segmento. O formol simplesmente ele não tinha esse poder de quebrar essas ligações. Ele simplesmente amolecia essas ligações. Então você dava uma nova forma através da chapinha, do calor do secador, que durava em torno de 2 meses, e você deixava o cabelo liso e ele durava um determinado tempo, em torno de 2 meses, dependendo da manutenção do tratamento. Mas depois ele voltava à forma normal. E os alisantes não, aquilo era definitivo. Você alisou, não tinha mais o que fazer.
A única coisa era retocar a raiz. Esse era um processo bastante complicado, mas era necessário, porque o cabelo crescia. No crescimento, a forma natural vinha conforme o seu DNA. E vieram depois os ácidos. Ácido glioxílico, ácido hialurônico, que é um pouco usado, mas muito pouco. E depois se criou blend de ácidos, que são vários ácidos no mesmo ativo, no mesmo produto. E eles vieram com uma grande vantagem, que é não ter a mesma agressividade tóxica que o formol tinha. Então eles vieram, a maioria não tem cheiro forte, não tem aquela coisa agressiva, mas, porém, principalmente o ácido glioxílico, que foi o mais utilizado nesses lançamentos de produto, nas técnicas, ele era bastante ácido. Aí nós vamos para um outro departamento, como dizem, né? Tudo que é bom é ácido até um certo ponto. Por ter um pH mais baixo que o formol, ele oxidava os cabelos já coloridos ou descoloridos. Então o que acontecia? Você pegava um cabelo claro, um cabelo que foi colorido, descolorido, e usava esses produtos com ácidos e eles interferiam na cor, principalmente o ácido glioxílico. Você aplicava um cabelo loiro, que foi feito com água de 30, 40, e ele oxidava, amarelava. Em outras cores desbotava. Então foi o primeiro problema. Se você pegasse um cabelo sem químicas, tranquilo, o cabelo ficava maravilhoso. E quimicamente, ele era um intermediário, ele não quebrava as ligações como os alisantes faziam, né? Mas também não amolecia, ele era um intermediário entre o formol e os alisantes. E foi aquilo que se desenvolveu, digamos assim, com mais segurança. Com esse problema do pH muito baixo, acabaram se misturando outros ácidos, fazendo um blend de ácidos, para conseguir levantar um pouco o pH, para ficar mais próximo ao formol. Então se resolveu, teoricamente, o problema da oxidação, da interferência nas cores. Então hoje os produtos à base de ácido são bastante evoluídos, essas químicas são muito mais confiáveis e menos agressivas, tanto que os alisantes quanto o formol. Mas, deixo bem claro, o formol ainda é utilizado em larga escala no Brasil pelo seu custo. São produtos mais acessíveis do que os ácidos, que são batizados de escovas orgânicas, escovas semidefinitivas, mais ou menos isso. Mas os ativos não mudam muito. O que difere é um percentual um pouco maior de determinado ácido para formar aquele blend, estabilizar o pH e se colocar um produto que não interfere tanto na cor. Então, se atualizando sobre o mercado, ainda existem profissionais usando tioglicolato de amônia, são especialistas, são pessoas que trabalham com esse ativo com muito cuidado, porque ele exige muito cuidado, muito conhecimento, muito feeling do cabeleireiro, principalmente aqueles que acompanham a saúde do cabelo, que acompanham os processos daquele cliente que é fiel ao cabeleireiro. Então você sabe, o cabeleireiro na verdade ele é um médico, né, gente? Ele faz o papel de um médico do cabelo, assim como o Dr. Cabelo aqui. Ele acompanha, ele tem que ter toda a ficha, ou no computador, ou o que for, o histórico daquele cabelo. Então ali ele pode processar várias químicas, pode processar tratamentos, porque ele conhece, principalmente no caso dos alisamentos. É um mercado que ainda existe em boa escala. O formol é a grande massa
das escovas, dos chamados alisamentos, por causa do seu custo. O seu custo é bastante acessível, então ainda a grande massa utiliza o Formol. E os ácidos são uma alternativa vendida com valores um pouco mais acima, são tratamentos que dão valores agregados, né? Porque o produto também tem um custo um pouco mais alto, os ativos são mais caros que o Formol, então ele tem digamos assim, um valor agregado maior. E existem profissionais que eu até indico uma maneira de se trabalhar e vender o trabalho, né? Porque nós, nesse segmento, somos vendedores de trabalho, né? De trabalho, eu de conteúdo, mas vocês vendem diariamente o trabalho de vocês. Então, uma maneira interessante é sempre oferecer vários serviços, cada um com seu valor agregado. A cliente quer um alisamento definitivo, é tanto, a cliente quer uma orgânica ou uma semidefinitiva, é tanto, e a progressiva é tanto, né? Tem mercado para todo mundo. Lembrando que a durabilidade média, por exemplo, da definitiva, dos alisamentos definitivos, eles são infinitos. Você só vai ter que retocar a raiz. Depois que você alisou o cabelo, ele vai ficar liso para sempre, só retocando a raiz. Na semidefinitiva, a durabilidade é em torno de 4 a 6 meses, dependendo do cabelo, dependendo da manutenção, que isso nós vamos ter um vídeo só sobre tratamento, sobre manutenção, e a progressiva é em torno de 2 meses. Então, cada um tem a sua durabilidade. Por isso, essa coisa de você oferecer vários serviços com preços diferenciados. Porque você está oferecendo um benefício maior, você vai também cobrar mais por isso, até porque você também vai pagar mais pelo produto. Bom, gente, esse foi o nosso primeiro vídeo, a gente falou um pouco sobre alisamentos, a gente vai ainda ter outros vídeos falando sobre esse tema, entrando um pouco mais na parte química e também na parte técnica. Mas também teremos vídeos sobre coloração, sobre descoloração, sobre tratamentos, sobre legislação, que é uma coisa muito importante. A maioria dos profissionais, dos donos de estéticas e salões não sabem até os direitos que elas têm, seus direitos e os deveres, né, gente? Porque nós vivemos assim, direitos e deveres. Mas muita gente não procura benefícios, ajudas, financiamentos, porque não conhece. Então nós vamos ter vídeos específicos sobre legislação, sobre como você abrir uma empresa, como a relação do patrão empregado dentro de um salão de beleza, para, digamos assim, ter uma relação sempre saudável. Então nós vamos ter vários vídeos falando sobre isso. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, que o Dr. Cabelo vai estar toda semana desenvolvendo vídeos para vocês, para que a gente possa trocar ideias e falar sobre tudo aquilo que envolve o mercado profissional, o mercado de estéticas. E a gente vai ter um caminho bastante grande, a gente vai ter várias coisas para falar. Nós vamos falar depois sobre estética, sobre pele, vamos falar sobre tudo que envolve a parte da beleza. Essa primeira etapa vai ser sobre profissional, sobre principalmente salões e estéticas, na parte de químicas, né? Depois a gente vai espraiando, como diz o gaúcho, né? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Ativem o sininho das notificações, compartilhem com seus familiares, com seus amigos, ajudem o canal a se desenvolver. E não esqueçam, a Silk é nosso parceiro. A Silk está aqui para ajudar o canal e ajudar os profissionais com produtos seguros, produtos de qualidade. Tá bom, pessoal?
Até o próximo. Um grande beijo.